Olá, o tema de hoje é mentira, hipocrisia e dissimulação. Um tema muito atual, né? Eu lembro lá, quando eu comecei a ler a Bíblia durante a pandemia, e lá dizia que um dia as pessoas iriam mudar, né? Que o amor iria esfriar. E eu posso dizer que de 2020 pra cá eu tenho visto muito isso. Muito mesmo. Eu queria entender como é que certas pessoas conseguem ter um poder de dissimulação tão grande, sabe? Algumas até mesmo utilizam o nome de Deus em vão. Elas se dizem filhas de Yahushua, né? Mas estão ali aplicando golpes nos outros, pedindo pix para amigos, pedindo dinheiro, contando historinhas tristes, dizendo que estão passando necessidade, né? Aí a pessoa vai, pega, vai ao cinema, a pessoa vai, pega, vai comprar besteira no mercado, vai pro bar beber. Estão entendendo? São pessoas falsas que adoram postar textos sobre pessoas falsas nas redes sociais em geral, no Instagram, no Facebook, aquele statuszinho do WhatsApp, né? E eu enxergo isso como uma coisa muito séria, muito grave, sabe? As pessoas utilizam máscaras o tempo inteiro e nem todo mundo consegue se dar conta disso, nem todo mundo consegue descobrir, né, identificar quem utiliza máscaras ou não, né? Muitas das vezes você dá sorte de descobrir porque vai conversando com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, aí a pessoa te conta uma história, aí você já fica ligado, entendeu? Sendo que pode ser também o inverso. Essa pessoa pode estar querendo prejudicar a outra. Na realidade, ela pode ser a vilã e a outra pessoa que pode ser uma pessoa de bom coração, né? Muitas vezes acontece isso também. Mas querem ver uma coisa que eu descobri? Um padrão que se repete, né? É como dizem lá nos filmes, né? Às vezes na... Como é que eu vou dizer? Dizem que a arte imita a vida, né? Tem aquela frase. Mas na verdade, às vezes até mesmo a arte imita a própria arte, né? Ou a própria vida, porque nessa vida nada se cria, né? Tudo se copia. Mas eu lembro de uma cena que eu vi, eu não lembro agora onde foi, se foi no filme, se foi numa série, mas eu lembro de uma coisa aqui que foi dita lá no capítulo do Chapolin Colorado, que dizem o seguinte, um episódio lá que tem um louco solto. Vocês lembram desse episódio? Alguém chega assim e fala: você não pode contrariá-lo, tem que imitá-lo, etc, etc e etc, né? Funciona mais ou menos assim, esse padrão que eu percebi. Só que é o seguinte, a pessoa, ela costuma chamar os outros daquilo que elas mesmas são. Estão entendendo? Uma certa vez, um cara que eu conheci que adorava beijar rapazes em boates, na época ainda era chamada de GLS, né? Essa sigla nem existe mais, porque já colocaram um monte de letras. Né? Ele adorava ir pra boate GLS, simpatizar, né? O S vinha daí, simpatizar com pessoas e beber cerveja e outras coisas, porque era open bar, né? O cara com esse comportamento, frequentador de boate GLS, adorava beijar rapazes no sigilo, sigilo absoluto. E adorava também fazer brincadeirinhas aí, envolvendo homens, né? Envolvendo também uma mulher. Só que ele adorava chamar os outros de viado. Sempre quando ele ia xingar alguém ali, ele chamava a pessoa de viado, de viadinho. Esse tipo de ofensa. Tá entendendo? Resumindo, ele ofendia as pessoas com algo que na verdade ele era. Entendeu? Assim como também já ouvi chamar certas pessoas ali de maconheiro, de vagabundo, de babaca, de um monte de coisas que na verdade este cidadão que era. Tá entendendo? É mais ou menos assim que funciona o ser humano hipócrita hoje em dia. O ser humano tem essa doença de contar mentiras, né? O narcisista, eu posso dizer,
Essa é a frase correta, o narcisista. O narcisista ele age assim, esse é o modus operandi do narcisista. Aí agora eu vou contar uma história de uma mulher que eu conheci, né? A conheci num evento e conversando com ela, passou uma menina oriental, né, muito bonita, que eu achei muito interessante. E eu perguntei se ela poderia me apresentar e ela começou a falar mal da garota. Falou que a garota era uma rodada, era uma piranha que pegava todo mundo ali, e etc. E na hora eu já comecei a perceber que tinha algo de errado, né? E aí, depois de um tempinho que eu conheci essa pessoa aí, eu descobri que ela era envolvida em várias surubas locais. Ela já tinha pegado praticamente todo mundo ali daquele grupinho de pessoas ali que eu conheci nesse evento, né? Era uma mulher extremamente rodada, mentirosa e narcisista. O pior de tudo, né? Resumindo, ela falou mal de uma pessoa que tinha um comportamento que na verdade ela tinha. E isso não parou por aí não. Quando um belo dia eu conheci as duas irmãs dela, né? Ela dizia muito ali que a irmã mais velha era uma mentirosa compulsiva, que tudo ela tinha que mentir. Realmente a mulher abusava demais das mentiras, porque dava pra ver claramente que a mulher não tinha nem o segundo grau completo, né? Ela escrevia muita coisa errada, falava coisa errada, não tinha uma boa conversa, uma boa dicção. Dava pra ver que se tratava de uma pessoa ignorante, que não tinha estudo, né? E certa vez ela me falou que estava voltando da faculdade e que estava cursando uma pós em psicologia. Olha só que absurdo. Uma mulher que ficava em casa o dia inteiro trancada, não fazia nada, só ia pra igreja, né? E que as duas casas próprias que ela possui, ela conquistou se deitando com homens que ela não gostava. Inclusive ambos eram casados. E aí na separação ela conseguiu, né, através da justiça brasileira, esses dois imóveis. Um dos cidadãos até já é falecido, o outro já é bem idoso. Então vocês podem ver aí que às vezes essa doença, esse mau caratismo, né, ele parte de família. Mas voltando ao que interessa, né, essa mulher falou mal da irmã, dizendo que era uma mentirosa compulsiva e que mentia sobre tudo na vida, sendo que ela mesma, né, praticava isso. Então, por mais uma vez aí, acusou os outros de ser algo que na verdade ela é, né? Fora outras situações também que eu dispenso contar aqui, né? Mas para finalizar esse vídeo, eu queria deixar aqui mais uma história. Dessa vez foi de um cara que eu conheci há muito tempo atrás, quando eu fui produzir um curta-metragem. Ele ficou vendendo o peixe dele, se intrometendo ali no meu filme, que foi um filme gravado sem nenhum tipo de roteiro, foi tudo no improviso, com amigos, e acabou dando certo. Esse vídeo chegou a 2 milhões de visualizações aqui no YouTube, foi gravado há 12 anos atrás. E eu me estressei muito com esse cidadão durante a gravação desse filme, o tempo todo ele se metendo, dizendo que eu deveria ou não fazer, né? Aí teve um momento que ele falou que era ator. Nisso tudo eu ignorando completamente ele o cara e fazendo o meu trabalho. E ele vendendo peixe dele, dizendo que era ator, etc. Eu já sabia até quem era esse cara, porque ele já não tinha uma boa fama. E inclusive só de ver o perfil dele na época, ainda no Orkut, eu não fui nem um pouco com a cara dele. Percebi que o cara era megalomaníaco e narcisista. E eu não me enganei. Eu conheci pessoalmente, quando eu tive desgosto de conhecer pessoalmente, eu percebi que realmente era tudo isso aí que eu achava. E aí depois, quando eu fui ver o Facebook dele, não me lembro agora se ele chegou a me mandar a solicitação, eu acho que mandou, eu não aceitei, eu não me recordo, tem muito tempo. Eu vi um álbum dele no Facebook que dizia o seguinte: Japão, minha vida no Japão, entre parênteses, entre aspas. Eu morei lá. Sim, eu morei lá. É o que dizia lá no álbum dele, né? E lá tinham fotos de baixíssima resolução, onde ele dizia estar ali no Japão, né?
um dojo japonês, que na verdade é daqueles dojos ali que tem pela Liberdade em São Paulo. Uns jardins muito bonitos, muito belos, japoneses, que na verdade eram aqueles jardins ali lindíssimos que tem no Parque Ibirapuera, também em São Paulo, né? E diversas fotos assim, nesse sentido. Uma pracinha ali muito bonita, que na verdade é uma das praças da Liberdade. Até mesmo outros bairros de São Paulo possuem aqueles enfeites, né, das lâmpadas, igual a da Liberdade. Eu, por exemplo, tenho uma tia que mora na Zona Leste, lá tem uma pracinha com o mesmo visual da Liberdade, é uma praça pequena, não me recordo agora o nome. E o mais engraçado de tudo foi uma foto que ele postou lá, com diversas câmeras digitais, assim no chão, né, cobertas com pano, dizendo ele que lá no Japão se encontrava facilmente câmeras digitais por R$ 5. Aí ele escreveu lá no texto lá da foto que não sei por qual motivo ele não comprou nenhuma, né? Aí tá bom. Muitos anos depois eu encontrei com ele num evento e ele estava conversando japonês ali com uma banda. Foi uma banda japonesa que tocou nesse evento. E ele falou uma coisa muito básica. Aquilo ali até eu conseguiria fazer com um pouco de japonês que eu estudei no meu antigo curso. E em certo momento ele me pediu para fazer uma foto dele com a banda. Me deu vontade de virar para ele e falar o seguinte: cara, por que você não comprou aquelas câmeras lá do Japão que você postou no teu Facebook? Na verdade, gente, aquilo ali se tratava daquela famosa feira do rolo, né? Onde tem aqueles produtos de procedência e funcionamento duvidoso, né? E por isso que estavam a R$ 5. Se é que estavam a R$ 5 mesmo, mas eu mesmo já encontrei nessas feiras do rolo em São Paulo câmeras por R$ 5, até por menos, até por R$ 1. Mas enfim, eu tirei a foto do cara lá, não bati papo, entendeu? Eu evitei contato com ele, fiz o meu trabalho profissional apenas e a vida seguiu. O que mais me impressiona neste cidadão é que é um cidadão que é sensei. Ele é praticante de artes marciais, né? E ele leciona karatê, né? Que é uma arte marcial japonesa. Aí eu me pergunto, será que um dos pilares da ética do karatê não é a sinceridade? Como é que pode um cidadão desse querer aparecer dessa maneira, buscar esse tipo de validação, sabe? Não é uma pessoa digna de ser um mestre de karatê, um sensei. Jamais. Assim como a irmã dessa mulher que eu citei no vídeo também, que é uma mulher que se diz religiosa, né? De religiosa não tem nada, porque o diabo é o pai da mentira e a mentira também é uma doença, né? Então, muito cuidado com o que vocês escutam aí das pessoas. Não confiem em nada do que as pessoas falam sobre elas mesmas, porque é muito fácil vender o seu peixe, né? Eu posso muito bem dizer que eu sou milionário, que eu moro numa cobertura, que eu já viajei o mundo inteiro tocando com a minha banda de rock. Eu posso inventar qualquer historinha e nada disso vai ser verdade se eu não tiver como comprovar, né? Sendo que a maioria desses caras também que contam essas mentiras, nenhum deles se preocupam em querer realmente confirmar isso pra alguém, né? Assim como essa mulher dessa situação aí que eu conheci que falou mal da garota, né? Inclusive ela vivia dizendo que já tinha viajado por vários países, tudo mentira, né? Enfim, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Peço para vocês que se inscrevam no canal para acompanhar mais material. Não esqueçam de deixar o seu like e também o seu comentário, porque isso é muito importante para que o vídeo seja entregue para outras pessoas. Sim, infelizmente com esse lance de algoritmo, né? Se você não deixar like, não comentar e não compartilhar, não adianta, o YouTube não vai entregar esse material para ninguém. Então se você apoia pequenos canais, você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, por favor, façam esse esforço aí para deixar essa ajuda. Valeu? Fiquem com Deus. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima.